Fala, meus amigos, boa semana pra você, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores de outros clubes. Que seja uma semana sensacional pra nós. Afinal de contas, se você torce pro São Paulo, você merece que a semana seja boa. E tem a chance de começar bem amanhã, né? Nós vamos pegar o O'Higgins. Nossa senhora. E vamos falar sobre esse jogo hoje, fazer o pré-jogo. O São Paulo vai ter uns reforços aí, porque vai entrar com força máxima. No segundo Roger, força máxima com o que tiver de força máxima, né? Ah, vocês viram que lançaram a camisa nova? Eu não tenho ainda a minha pra mostrar, vou pegar na Sal Store para mostrar a camisa 2. Eu vi umas fotos, eu achei as cores mais vibrantes. Posso estar enganado, mas eu achei as cores da camisa 2 mais vibrantes. Quero ver ela pessoalmente. Quando eu pegar a minha lá na Sal Store, eu mostro para vocês aqui. A gente faz aquela apresentação aí, como eu sempre faço, tá? O endereço da Sal Store tá sempre no link da descrição. O WhatsApp deles. Lembra que eu falei para vocês, eles entregam para todo o Brasil, para qualquer lugar do mundo. Eles fazem reforma de camisa, restauração de camisa. Você tem aquela camisa do São Paulo que tá com o patrocínio desbotado, com número, eles fazem tudo. Entre em contato, o WhatsApp deles está na descrição do vídeo. Aí você fala, pô, eu vim pelo Barulho, o Barulho me deu a dica de vocês aí. Você escolhe os produtos, tem o Instagram deles também na descrição. Aí você faz a festa lá. Eles entregam para todo o Brasil e para o mundo todo, sabe? Eu sei que tem muita gente que me assiste de vários lugares do mundo. Se você quiser ter algum produto do Tricolor, Sal Store entrega para você, tá? Vamos lá, meus amigos. Fizemos a nossa live ontem e fizemos o QG Tricolor. No QG Tricolor o debate foi principalmente sobre Roger Machado e Rui Costa. Essa relação entre os dois, né, que existe desde do Grêmio, né, onde o Rui Costa, que é muito amigo, que tentou trazer o Roger várias vezes, e a gente debateu muito as escalações que o Roger faz, a utilização de alguns jogadores e a não utilização de outros. Eu levantei uma questão no programa e eu queria falar com vocês, discutir essa questão com vocês. Eu acho que, sinceramente, isso é uma opinião, não é uma informação, tá, gente? Eu vou deixar bem claro a minha opinião. Para mim, quem escala o São Paulo é o Rui Costa. Para mim é o Rui Costa que escala o São Paulo. Eu digo que escala o São Paulo não é assim, coloca 2 atacantes, linha de 3, não é isso. Mas ele orienta o Roger a colocar os jogadores que ele quer. Os jogadores ligados aos empresários que o São Paulo deve muito dinheiro. Eu acho que é isso. Não é uma informação, não tenho essa informação. O Crespo não aceitava esse tipo de comando e o Roger, para mim, na minha opinião, aceita. Sabe por que eu tô levantando essa questão? Porque eu penso desse jeito? Porque, por exemplo, o Rian Francisco tá voltando de lesão aí agora, colocaram o Rian Francisco no sub-20, né? Ele jogou contra o Fluminense, ficou muito tempo parado, teve uma lesão de ligamento. Eu não consigo entender, o André Silva também teve uma lesão de ligamento muito parecida, só que o André Silva não teve que fazer cirurgia. Ele fez um tratamento sem fazer cirurgia, ficou um tempão parado. E aí, muita gente argumentou o seguinte, pô, Mauro, não dá pra colocar o Rian Francisco pra jogar, ele veio de uma lesão grave, né, de joelho, tem que colocar ele pra pegar ritmo de jogo. Aí tá, colocaram ele no sub-20, beleza. O André Silva teve uma lesão parecida e não colocaram ele pra pegar ritmo de jogo, colocaram ele contra o Palmeiras. O Roger Machado colocou ele contra o Palmeiras. O Roger Machado, acho que foi até o Crespo que colocou, nem lembro. Não, foi o Crespo que colocou. Ele voltou contra o Palmeiras. Então, e eu fiquei pensando o seguinte, será que tem alguém em sã consciência que olha para determinados jogadores do São Paulo e escolhe outros? Assim, eu falei, até usei o caso do André Silva. Você olha o Rian Francisco e fala, não, o André Silva é melhor, ele joga melhor. Ele já mostrou para nós aí que ele tem. Então, sinceramente, eu não vejo. É que o nível dos jogadores do São Paulo é muito baixo, né? Reserva, titular. A gente não tem assim um time titular sensacional e os reservas nota 5. A gente tem um time todo, um elenco todo, nota 5, 6 aí. Não tem nenhum jogador que se destaca, não tem um craque, nenhum gênio, não tem, infelizmente não tem. A grande maioria é de cabeça de bagre. Mas eu acho que é isso, que é assim que funciona. O Roger se submete a essa situação, porque é um treinador que não ganhou nada na carreira, que não tem histórico nenhum, que não tem títulos importantes, é um cara que estava desempregado, o último time que ele dirigiu ele quase rebaixou, então é um cara que está desempregado. Então você oferece um salário excelente para ele treinar o São Paulo. E aí você, eu me submeteria assim, vamos lá, beleza, então aí, como é que tem que fazer aí? Tem esses jogadores, tem esse aqui... Porque eu não acredito que seja coincidência o Crespo não utilizar os jogadores que o Roger Machado utiliza agora.
E a gente tá vendo, né? Se o time tivesse melhorado muito com as escolhas do Roger Machado, aí o Crespo estaria errado. Você fala, pô, beleza. O Crespo estava deixando jogadores na reserva que não poderiam ficar na reserva, né? Os jogadores que o Crespo deixou na reserva tinham que estar em campo, como o Cedric, por exemplo, tinha que estar em campo. E a gente tá vendo, o André Silva, a gente tá vendo que esses caras não têm a menor condição de ser jogador de futebol profissional, muito menos do São Paulo, que é o time que a gente torce. Mas é só a minha opinião. Para mim, como no São Paulo nada me surpreende, gente, absolutamente nada me surpreende. Lembrando que o Rui Costa é um resquício da gestão Casares, está aí desde 2021. É só você pegar a lista de contratações do Rui Costa, que você vai querer, você perde a vontade de viver, se você vê a lista de contratações do Rui Costa. 99,9% de fracassos retumbantes, 99,9% de dinheiro rasgado, jogado fora, num clube endividado. E aí agora traz o amigo dele, que ele tentou trazer várias vezes e não conseguiu. E agora ele trouxe o amigo dele, e aí muda toda a escalação. O São Paulo o Lucas Ramon já não joga mais nada, o Danielzinho desapareceu, o Marcos Antônio já não joga mais nada. Também o Roger conseguiu destruir o meio de campo do São Paulo, que o Crespo estava começando a fortalecer. O sistema defensivo do São Paulo voltou a ser uma piada, que todo mundo faz gol no São Paulo. É só a minha opinião. É só você ver o resultado. É só você ver o resultado. Minha opinião é baseada no que a gente está vendo nos times do Roger Machado. E as derrotas, já são 3 derrotas. Lembrando que o Crespo foi embora líder do Campeonato Brasileiro e invicto no Campeonato Brasileiro. Mas é essa diretoria genial aí que decidiu pela saída dele e trazer esse treinador que não tem nada, que não tem história nenhuma, que é um treinador fraquíssimo como é o Roger Machado. Vamos lá, eu quero falar desse negócio da expulsão. Tá chegando a hora do Casares, tá, gente? O título do vídeo em relação a ele. Já vou falar pra vocês, tá? Antes, amanhã, 7h30 da noite, São Paulo e O'Higgins, transmissão da Rádio Barulho na Disney, tá? Então, na ESPN Disney. Aí você abaixa o volume e você assiste com a gente. Pouco mais de 11 mil ingressos vendidos, eu esperava até mais. Quem vencer assume a liderança do grupo, porque o O'Higgins ganhou do Milionários por 2-0 e o São Paulo ganhou de 1-0 do que Boston River. Então o O'Higgins tem um gol a mais no saldo, né? Quem ganhar amanhã assume a liderança do grupo. Lembrando que é um time só que se classifica no grupo. Não é que nem Libertadores, é um time só. Vocês lembram, né? A arbitragem vai ser do argentino Dário Herrera, Pablo Gonzalez e Sebastián Reineri, os auxiliares, e no VAR, Germán Delfino Filho. Todo mundo é argentino, todos argentinos do trio de arbitragem. Esse O'Higgins aí vem pressionado. Perdeu do Huachipato no campeonato chileno por 2-0, vai ter desfalque na zaga, então a imprensa chilena está dizendo que deve jogar retrancado, tentando contra-ataque. O Sarrafiori, que jogou no Internacional, é um dos destaques do time. Ganhou do Bahia, eliminou o Bahia, que o Bahia é um time forte, né? Eliminou o Bahia. O Bahia perdeu jogando fora de casa, empatou, ganhou em casa e perdeu nos pênaltis. E o O'Higgins... Vamos ver, né, gente? Eu, sinceramente... E o São Paulo deve ter força máxima. O Paulinho, o Lucas Moura, o Rio Francisco e o Sabino não jogam. Luciano e o Caleri devem ir pro jogo. E vocês viram a história que repercutiu do Lucas num jogo festivo, acho que era do pai do Caio, de uniforminho. Então a gente discutiu isso no QG também. E a gente não sabia, não tinha saído quando tinha sido, né? E ficou aquela discussão, mas ele não jogou, ele só foi lá prestigiar, não sei o quê. E o Jovo até levantou, então devia ter ido com o time para Bahia, devia apoiar o time, funcionário do clube. Eu concordo, 100%. E o Lucas também, para mim, já deu. Mas com certeza estão fazendo de tudo para renovar o contrato dele, né? Com certeza estão fazendo de tudo para renovar o contrato dele. Eu não renovaria. Eu não pensaria 2 vezes em não renovar o contrato do Lucas. Desde que chegou, entregou muito pouco, ganhou muito dinheiro, entregou muito pouco, vive lesionado. Para mim, mas é ídolo, amo o São Paulo. Esses papinhos também, né? Tem gente que ainda acredita nesses papinhos furados aí. Bom, antes da gente falar da história do Casares, só um recadinho da GoCase. A promoção da GoCase nesses dias aqui vai ser essa aqui, meus amigos, ó. Essa garrafinha que é a que eu mais gosto, que é aquela garrafa que tem trava, tá? Então você trava ela aqui, ó. E aí você não consegue abrir mais. Eu que sou estabanado, que derrubo tudo, essa garrafinha é excelente para mim. Tem outros produtos em promoção, você usa o cupom GOLBARULHO, tá na descrição do vídeo. Aproveita, tá? Para você pegar as ofertas aí e ter uns produtos de qualidade sensacionais para você, tá? Olha só, a Comissão de Ética do São Paulo recebeu hoje uma representação encaminhada pelo Conselho Deliberativo, investigando o Casares, pedindo a expulsão dele.
Lembra que ele renunciou do cargo no início do ano, depois de toda aquela vergonha, aqueles escândalos. Essa representação foi assinada por conselheiros e por sócios do clube, tá? Foi protocolada pelo Conselho Deliberativo sexta-feira, e o tal do ontem, que ontem onde o vento sopra, porque é interessante para ele, ele vai, encaminhou esse pedido de investigação para a Comissão de Ética hoje. E aí o que acontece a partir de agora? O grupo de 5 pessoas prepara um relatório com base naquilo que foi investigado e devolve o caso para o Conselho Deliberativo, e o Conselho Deliberativo decide se aprova ou não o relatório da Comissão de Ética. Lembrando, essa Comissão de Ética é formada por Luiz Augusto Lia Braga, Antônio Maria Patino Zors, José Edgar Galvão Machado, Marcelo Felipe Neri Soares e Milton José Neves Júnior. O que está sendo investigado? Por que estou pedindo a expulsão? Gestão temerária do Casares e aquela história do saque de 7 milhões de reais feitos pela presidência do clube nos últimos anos, que está sendo investigado, né? E o artigo 34 do Estatuto do São Paulo prevê expulsão em casos como esse. Então, eu acho o seguinte, gente, a minha opinião, vocês devem imaginar qual é a minha opinião. Eu acho o seguinte, se não expulsar o cabeça de tudo, se não expulsar, porque eu digo cabeça de tudo, não é que, porque não foi nada comprovado contra ninguém, a justiça não provou nada contra ninguém. A Mário e o Douglas foram expulsos porque eles confessaram naquele áudio nojento que eles ganharam dinheiro, era tudo clandestino. O Casares é o líder, ela é o presidente do clube. Então, se expulsaram Douglas e Mara, e o Carlos Magno, né, que também é citado naquele escândalo, naquele áudio do camarote, você tem que expulsar o Casares. Aí você pode falar para mim, mas Barolo, não falaram nada do Casares no áudio. Tá, gente, só o fato do cara ser presidente do clube e tá acontecendo isso tudo debaixo do nariz dele, vocês acreditam que ele não sabia de nada? Gente, aí é pior ainda, porque se ele não sabia de nada, se ele não sabia dos camarotes, se ele não sabia de tudo que o São Paulo está sendo investigado, das irregularidades do grupo da sede social, do saque de dinheiro vivo, do carro forte que sacava dinheiro. Se ele não sabia de nada, ele é o pior gestor da história do planeta Terra. Não é só do São Paulo, o pior presidente de clube. É o pior gestor da história do planeta Terra. Porque se está tudo acontecendo debaixo da fuça dele e ele não enxerga, não é possível que o cara não enxergue tudo que está acontecendo. Então, no mínimo, ele é o pior da história, é o pior gestor do mundo, do universo, do planeta, se ele não sabia de nada. Agora, se ele sabia, se ele tem culpa, se ele tem responsabilidade, isso tudo está sendo investigado pela polícia, e é sempre bom lembrar. Uma força-tarefa que investiga o PCC, que investiga o crime organizado, está investigando o time que a gente torce, o clube que a gente torce. Mas eu acho que se não expulsar, porque se você expulsou o Carlos Magno, quem colocou ele foi o Casares, se você já expulsou o Schwartzman e a Mara Casares, se você não expulsar o Casares, para mim, e o Dedé, Belmonte, para mim não adianta absolutamente nada. Você está dando um recado seguinte, a gente vai punir os menores, os cabeças a gente não pune. Os principais responsáveis, os que tinham pelo menos a responsabilidade de tomar conta do São Paulo, a gente não vai punir. Então, para mim, é isso. Se ele não for expulso também, para mim não adianta nada se expulsar quem está abaixo dele. Para mim, teria que começar expulsando o Casares, depois ia expulsando todo mundo que está na parte de baixo. Mas eu vou ficar de olho e vou passando as informações para vocês, tá? Meus amigos, nosso Pix está aí, se você quiser nos ajudar, na descrição do vídeo também tem o nosso Apoia-se, para você fazer aquele apoio mais contínuo. Amanhã voltamos então na rádio, tá? E o que mais que eu ia falar? Tinha alguma coisa para falar? Eu ia até comentar o clássico de ontem, né? Do Corinthians e Palmeiras, que o Corinthians segurou o resultado com 2 jogadores a menos. A torcida deu uma pressionada nos caras da semana passada, né? Eu não sei se os jogadores do Corinthians teriam segurado o resultado se a torcida não tivesse pressionado eles lá, cobrado. E o Palmeiras não conseguiu fazer o gol. Aí teve briga, acusação de racismo. É clássico. Isso aí é. Eu não, confesso para vocês que eu não acompanhei muito, né? Eu vi o jogo aqui, depois a gente fez a live, QG, eu nem acompanhei muito, não. Eu li por alto acusações de racismo em relação ao goleiro do Palmeiras. Eu fiquei imaginando o seguinte: se fosse o São Paulo, com 2 jogadores a menos jogando contra o Palmeiras, com o Cedric, com aquela vontade que ele tava, com o André Silva, com o Tapia, eu fico imaginando. Acho que devia ser uns 18-0 pro Palmeiras. Mas isso aí a gente discute outra hora. Fiquem com Deus, meus amigos. A gente se encontra amanhã, tá? Aqui não é Vai, faz sempre que eu não falo, hein? Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo.
não quero ter razão, quero ser campeão. Ah, e aqui nos links tem as camisas da Copa, vou deixar uns links pra você, se você quiser comprar, se você quiser conferir, tá? Você ajuda o canal também. Fiquem com Deus, sorte, abraço, tchau!